Voltamos ao programa Memória Viva, hoje entrevistando Emanuel Pereira, ministro do Superior Tribunal do Trabalho. Vamos então continuar o nosso papo, né? Nossa conversa. O senhor estava falando exatamente sobre a sua adolescência, depois misturamos um pouco. Agora vem uma pergunta importante, né? A respeito da sua família, que é importante, né? O senhor deseja colocar também. E a parte profissional do senhor, né? A área de direito. Quando eu deixei o governo de Cortes Pereira em 1975, começo de 75. Não é? Início de 75, ele terminou o mandato, não é? Aí nós fomos trabalhar na ANCAR, cujo secretário executivo era João Vicente Feijão Neto. Depois, no governo de Tarcísio Maia, a ANCAR foi transformada em Emater. Em 73, ou seja, 2 anos antes de terminar o governo de Cortes, eu conheci Cristina, minha esposa, não é? E foi quem realmente me deu um norte. Ela recém-chegada dos Estados Unidos, onde morou 1 ano, naquele programa de bolsa American Field Service. Ela chegou, foi ensinar na Esquebel, na Sociedade Cultural Brasil e Estados Unidos, aonde eu estudava. Inglês. Isso me incentivou a continuar estudando. A chegada dela como professora, foi minha professora, e para ser minha esposa foi um passo. O aluno se apaixonou pela professora. O aluno apaixonou-se e a professora também, e aí não teve mais retorno, nos casamos, temos 3 filhos maravilhosos, não é? Eric, Emanuel e Elisa, que é a mais nova, não é? Emanuel foi comigo para Brasília, quando eu fui, que eu vou contar essa história melhor, né? Foi comigo o Conselho Nacional. E Emanuel ficou aqui, e Eric ficou aqui, cuidando do escritório que era nosso. Muito bem. Em 80, eu termino o curso de Direito. Não é? Terminado o curso de Direito, a primeira oportunidade que eu tive para trabalhar como advogado foi no escritório de Valério, que na época estava assumindo o escritório de Neymarinho, grande figura natalense, não é? Conhecidíssimo, um homem de uma bondade tão grande quanto o doutor Djalma, entende? E nós ficamos lá durante muitos anos. No 21 de março. No edifício 21 de março, que me proporcionou conhecer Raimundo Nonato, que nós descíamos no elevador dia sim, dia não é? E que tinha uma conversa, apesar da sisudez, não é? Do professor Raimundo Nonato, era uma figura também fantástica. Espetacular. Não é? Um professor nato, emérito, não é? E nós, ao terminarmos o nosso curso de Direito, realizamos o primeiro Congresso Nacional de Política Contemporânea. Trouxemos a nossa turma, com a ajuda sempre do saudoso Djalma Marinho, Mário Covas, Rafael de Almeida Magalhães, Célio Borja, ex-ministro do Supremo. Era ministro do Supremo. É ministro do Supremo. Ministro do Supremo, né? Alceu Colares, ex-governador do Rio Grande do Sul. Enfim, trouxemos a nata da política brasileira naquele momento. E eu me lembro que no discurso do doutor Djalma ele disse: a partir de hoje, as turmas do curso de Direito do Rio Grande do Norte deixarão de vender chaveirinho para fazer o baile de formatura. Com o exemplo que a turma Varela Barca, foi como se chamou a nossa turma,
que foi o nosso professor, grande professor, muito querido. Foi o patrono da sua turma. Foi o patrono da nossa turma. Então, a partir daí, de 81, começamos a trabalhar com Valério na área civil, criminal, eleitoral e penal. Na área eleitoral, em 85, mais ou menos, participamos da primeira eleição, não é, da reabertura democrática do Brasil, não é? Ganhou, se eu não me engano, Vilma, não é? Eleições diretas para governador. Né? 85. Elegeu-se prefeito Geraldo Melo. Sim, prefeito. Primeiro prefeito, Geraldo Melo. Aliás, Garibaldi prefeito. E logo Vilma. Em seguida, Geraldo Melo governador. Isso, exatamente. Agora eu devo fazer um parêntese. Pois não. Para que você se lembre que antes dessa eleição, você foi chefe de gabinete, chefe da Casa Civil de Marco Formiga, como prefeito. Isso, é verdade. Não é? É importante, Marco. É verdade. 1981, eu acho, eu tinha acabado de me formar, já trabalhando. Tá lá comigo. E Formiga nomeado prefeito de Natal. Não é? E o Zé Agripino, eu acho. O Zé Agripino. E Valério, que é a quem eu devo muito nesse meu caminhar, indicou meu nome a Formiga para ser o chefe de gabinete civil. E deve ter falado para Marcos, né, coisas que só o merecimento, quer dizer, não é o merecimento, coisas que só o coração amizade justifica, né? Claro. Aí eu fui ser o chefe de gabinete civil de Formiga durante 3 anos, fui ser consultor da Câmara Municipal de Natal, deixei a Câmara, fui ser procurador-geral da Assembleia Legislativa. Nessa altura, eu já, devido à vitória de Garibaldi como prefeito, não é? Nós trabalhamos em 94 pela vitória de Garibaldi como governador. Tive uma amizade muito estreita com o governador Aloysio Alves, não é? Que foi um parte importante. Muito importante. Conheci de perto também Dinarte Maris, que era outro grande líder do nosso estado. Estadista. E passamos então Dinarte, Aloysio, depois eu fui trabalhar com o Zé Agripino, né, na campanha de Fernando Bezerra para governador, que infelizmente não logrou êxito, não é? Que era parte de consultoria e assessoria jurídica, né? Sim, assessoria jurídica. E os embates Foi. E depois eu passei a me voltar também muito para a área da advocacia, não é? Onde fiz eu reputo como os 3 maiores júris, pelo menos do meu conhecimento, na minha trajetória, né? Os 3 maiores júris foram que assassinaram o prefeito de Angicos, não é? Expedito Alves. Eu não ia dizer o nome, mas já que saiu, irmão de Aloysio, não é? O rapaz, no primeiro júri, foi absolvido. No segundo, nós assumimos a acusação, ganhamos por 7-0. E foi condenado. E depois teve um outro também que foi em torno de Expedito. Esse júri de Expedito, a Cabo G ficou 48 horas no ar transmitindo esse júri. Depois veio aquele da professora, não é? De Ovídio. De Ovídio, não é? Esposa de Ovídio, que nós defendemos. Também defendemos. A gente sempre trabalhava na defesa, não é? Nunca no ataque. No ataque é apenas esse caso de Angicos. Depois fizemos a defesa da esposa de Ovídio, que foi absolvida também, né, por 2 vezes. Foram 2 júris
memoráveis, porque duradouro, né? Começava às 8 da manhã. Chamou a atenção da opinião pública toda, né? Do estado inteiro. Porque o Ovídio era muito querido pela sociedade, pelos médicos, e chamou muita atenção, como o Marcos bem lembrou. E nós conseguimos absolvê-la. Então, para nós, foi um motivo profissionalmente, foi um motivo de alegria, em termos dois grandes casos difíceis, não é? Vindo de uma vitória. Hein? Que o projetou bem. Consolidou o seu nome na advocacia do Estado. Do Estado. E teve outro fato interessante, Manuel, é que você, na hora que você foi também advogado eleitoral, você, naquela época, hoje não tem mais essa estrutura, mas naquela época você comandava um advogado em cada município. Então você ficou conhecido como comandando todos os advogados em todos os municípios do Rio Grande do Norte. Você tinha um advogado que respondia a você pelo candidato que você estava assessorando juridicamente. Isso lhe projetou também dentro do Estado. Na própria advocacia, né? Na advocacia. Porque eu passei a ser conhecido entre os colegas. E é interessante, porque naquela época, até voto cantado existia. O sujeito ia apurar as urnas, né? Jogava aquela... Abria as urnas e jogava aquela papelada em cima da mesa. E o sujeito ia cantando, fulano de tal, né? E o outro anotando. Fazendo mapa. E se não tivesse um advogado... Uma fiscalização muito séria. Porque tinha muito voto de caneta ali. Na hora em que o sujeito um voto em branco, um nome, pois é. Aí não tem voto em branco. Sai um nome. Na hora que aparecia um voto em branco, imediatamente era preenchido. O mapa tornava-se, deixava de ser branco. Por isso a necessidade de um advogado em cada cidade. Muito eficiente. E você tinha que trazer, né, digamos, 150 advogados, um para cada município, para se reunir aqui em Natal, receber as coordenadas, o que fazer. E você dava uma cartilha, camarada. Nós redigimos uma cartilha, olha, a cartilha é essa, não fujam dela, não é? E se tiver acontecer algo que não esteja na cartilha, telefona. E olha que não existia ainda. E os modelos de impugnação? O celular. E os modelos de impugnação ali dentro? Sim, modelos. Nós fazíamos tudo. Isso tudo antes da existência da urna eletrônica. Isso tudo, não é? Porque se não impugnasse na hora, perdia tudo. Né? Mas o interessante é que a urna eletrônica hoje, não é? Eu falo isso por vida vaga. Eu não sei se realmente acontece. Tem uma tal de zerésima, onde você tem que estar presente na abertura da urna eletrônica e ela tem que dar 0000. Porque a urna pode ser aberta, dizem as más línguas, eu nunca ouvi nada concreto a esse respeito. A urna pode já começar com 100 votos para determinado candidato. Ser viciada. Está viciada por algum motivo. Então põe um sujeito ali, né, junto com os funcionários do TRE, para fazer a abertura dessa urna. O que é uma praxe. Isso não significa dizer que essa urna esteja viciada. É uma praxe onde os fiscais de cada partido que está disputando a eleição, fiscalize realmente se as coisas estão dentro dos conformes. Mas a língua dos adversários, às vezes é muito ferina e diz, não, tem que estar ali, porque pode acontecer isso ou acontecer aquilo. Eu não tenho conhecimento de absolutamente nada. Eu sei que existe na urna eletrônica a abertura e o fechamento né, da urna, a presença dos fiscais. Mas vamos falar aí sobre a abertura do seu escritório de advocacia especializado em direito eleitoral. Foi o primeiro, parece, né? Foi o primeiro, acho que foi o primeiro. Né? Não foi o primeiro, mas consolidou-se como certamente o mais essa organização né, que foi dada. Eu acho, Marcos, que nós nos consolidamos diante da confiança
que o PMDB tinha em nosso nome e no nosso trabalho. Eu me lembro que certa manhã eu estava em casa quando o Aloísio me liga me fazendo esse convite. Eu queria que você tivesse a gerência, sim, não é, da coordenação da nossa campanha política. Foi 8 horas da manhã, eu tomei um susto, né, Aloísio ligar para me convidar, porque eu já vinha fazendo alguns trabalhos para ele e ele deve ter sentido os júris que eu fiz, né, que existia ali uma promessa, sim, de um advogado cioso dos seus deveres e tal. E foi a partir daí que eu comecei a trabalhar, então. E olha, que tem uma observação que eu desejo fazer, importante, sim, que a Luiz tinha perto dele um homem brilhante até hoje, Paulo de Tarso, que era deputado e é hoje um constitucionalista famoso no Brasil todo. Mas eu acho que esse problema de tempo, disponibilidade... E Paulo afastado, porque foi para o Rio de Janeiro, exatamente. Tinha o problema da mãe, que ele dava uma assistência permanente no Rio de Janeiro. E Paulo se afastou um tanto daqui, depois de ter exercido alguns mandatos de deputado. Exato. Então, e aí Pereira foi visto como uma figura que poderia presente, acompanhar tudo, né? E com essa confiança que gozava do ex-governador Luiz. E como foi esse relacionamento com o ex-governador? Foi de muita confiança, muito bom. Aloísio era um homem interessante. Ele era um político que, se ele lhe dissesse que faria determinado ato, podia ficar tranquilo que aquele ato seria feito. Eu não me lembro de ter visto a Aloísio fazer uma promessa, pelo menos a mim, para falhar. Nunca fez, tinha total confiança. Teve certa feita, já que você falou em Paulo de Tarso, teve um detalhe. A Aloísio me liga, era uma situação muito difícil, era aquela história do direito de resposta, não é? Que Henrique precisava dar uma resposta, dava, não dava, e Aloísio me liga, diz: Henrique, dá a resposta? Eu disse: eu acho que não precisa, não vamos mexer com isso. Ele disse: pergunte a Paulo de Tarso. Eu disse: então faça o seguinte, não me pergunte, vá perguntar a Paulo de Tarso. E o que Paulo de Tarso lhe disse, eu fui até um pouco rude, porque mexeu com a minha competência, né? Eu achava que não devia. Ele disse: não, já que você pensa dessa forma, será desse jeito. Um outro episódio foi quando Henrique perdeu a eleição para prefeito. Para Aldo. Henrique perdeu para Aldo, né? E a Aloísio me chama, ele morava ali na Prudente Moraes, esquina da Mossoró, né? Ele me chama lá e pergunta, o que é que nós podemos fazer, porque foram 1000 votos, 900 votos, alguma coisa assim. 900 diferença. Foi uma diferença muito pequena, para virar isso aí. Por que 900 votos? Eu disse: nada, porque Henrique já reconheceu a vitória de Aldo, então não tem mal o que fazer, não é? Ministro Pereira, nós vamos encerrar agora o segundo bloco e no terceiro bloco nós voltaremos ao assunto, podemos complementar esse assunto e voltamos ao TST. Estamos encerrando o segundo bloco do programa Memória Viva e voltaremos dentro de alguns instantes.